exercícios da semana 4 de matemática do PET do primeiro ano, volume 1. O eixo temático são os números, contagem e análise de dados. O tema são os números. O tópico é potência de 10 e ordem de grandezas. As habilidades é resolver problemas que envolvam operações elementares com potências de 10. Os conteúdos relacionados é notação científica e interdisciplinaridade com física e biologia. Atividade número 1. A velocidade da luz é aproximadamente 300 km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300 mil km. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica entre a Terra e Marte. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considere as menores distâncias entre a Terra e Marte. Qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Primeira coisa que a gente deveria fazer é achar 30% da velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. E aí eu encontrei que é 90 mil km por segundo aqui. Só que, para encontrar o menor tempo e o maior tempo de viagem, a gente precisava dessa tabela que não está preenchida. Então, essa questão está faltando dados e ela está anulada. Atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substâncias e seu valor é de 6,02 vezes, isso aqui é um erro de digitação, me parece, 10 elevado a 23. Então, escreva esse número em forma decimal. Olha para vocês verem, 10 elevado a 23 quer dizer que se a vírgula estava aqui, a gente tem que andar com ela 23 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vezes. Então, esse número em decimal, ele fica assim. Atividade 3 do Enem 2015. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de 4,129 milhões, a gente precisa multiplicar por 1 milhão. E 1 milhão é a mesma coisa da gente fazer 1 vezes 10 elevado a 6. Porque a gente pode andar com a vírgula, fica 10 elevado a 6. Fazendo isso daqui, a gente tem 4,129 vezes 10 elevado a 6 e a resposta é a letra B. Atividade 4 do Enem 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos escrito em notação científica é um tempo. Esse tempo escrito em notação científica, um número em notação científica, ele é maior do que 1 e menor do que 10. Então, ele tem que preencher esse intervalo aqui. Esse número ele é maior do que 1. Ele é 43 inteiros. Então, se a gente andar uma casa para a esquerda, ele fica 4,318. Só que se eu andei uma casa para a esquerda, vezes 10 elevado a 1. Por isso que a resposta é a letra B. 5, do Enem 2017. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, 1 metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica UA, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, um A equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496. Acredito que isso aqui também é um erro de
digitação, vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, 1A em metros equivale a... Então, ele quer em metros. Se a gente já tem isso aqui, 1,496 vezes 10 elevado a 2 quilômetros, de quilômetros para metros, basta a gente multiplicar por 10 elevado a 3. Por quê? Porque 1 metro tem 100 centímetros, não é isso? 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E 1000 metros tem 3 zeros. Então, isso aqui é igual a 1 vezes 10 elevado a 3. Por isso que multiplica por 10 elevado a 3. Por uma propriedade de potência, quando é a mesma base, a gente soma os expoentes. Então, 3 mais 2, 5. 1,496 vezes 10 elevado a 5 milhões de metros. E a resposta é a letra A. Ah, por quê? Porque é milhões de metros. E aqui não está em milhões, mas está só em metros a resposta. Então, a gente ainda tem que multiplicar por 10 elevado a 6. Porque 1 milhão equivalente a 10 elevado a 6. Pelo mesmo motivo, mesma base, então 6 mais 5 é 11. E assim, 10 elevado a 11, 1,496 vezes 10 elevado a 11. Resposta letra A. 6. Enem 2016. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros vezes 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, compartimento A, B e C, de mesmo volume por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. E aqui está o desenho, disso. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Então vamos lá, resolução dessa questão para a gente descobrir o volume de petróleo que vai vazar. Primeiro vamos ver aqui o compartimento C, que ele vai vazar tudo. Então vai ser, se aqui mede 60 e os 3 compartimentos têm o mesmo volume, cada medida de comprimento de cada um vai ser 60 dividido por 3, que dá 20. Então ele tem comprimento 20, largura 10 e altura, o exercício falou que é 7 metros. Então 20 vezes 10 vezes 7, que é igual a 1.400. Só que a parte por fora, acima das placas, também vai vazar. Então, se aqui tem 7 metros, aqui tem 3. Aqui é 60 de comprimento, 10 de largura e 3, que é a altura acima das placas. E dá um volume de 1.800 metros cúbicos. Porque o volume do paralelepípedo, ele é comprimento vezes largura vezes altura. Por isso que nós temos esses dois processos. 1.400 mais 1.800 é igual a 3.200 metros cúbicos. Isso em notação científica tem que ser um número menor do que 10 e maior do que 1. Então, 3.200 é maior do que 10. Portanto, a gente anda com a vírgula para a esquerda, que fica 3,2. Andou 3 casas, vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. E a resposta é a letra D. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e vocês podem me procurar.